Diante para o meu colega Meneguzzi, Alberto Meneguzzi. Na tribuna, Alberto Meneguzzi. Obrigado, presidente D'Ambrosio. Bom, eu vou repetir alguns assuntos aqui, porque eles se alteraram, né? E para melhor. E eu começo com uma situação que envolve aquela casa abandonada no bairro de Lourdes, na esquina da Sinimbu com a Angelina Miquelon. Essa casa, ela tinha ali ratos, lixo. O que tinha de pior estava ali porque essa casa foi abandonada, né? E também pessoas estranhas que ficavam ali. E o comércio local ficou muito preocupado com isso. Muito preocupado, porque é um local estratégico no bairro de Lourdes. Foi acionada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conversei com o secretário João Wes. O secretário fez uma primeira notificação. O dono dessa casa não fez absolutamente nada, foi multado, e a Secretaria do Meio Ambiente fez a limpeza, mas como continuou a situação, agora o secretário João Wes, através da sua equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, colocou ali os tapumes na frente dessa casa, o que parece uma coisa simples, mas é aquilo que a gente fala, vereador Scal, que o senhor falou a semana passada. É um respeito ao comércio, que gera renda, que gera emprego, que gira a economia. Porque as pessoas estavam ali tem o barzinho da Dona Maria, ali tem um restaurante, ali tem uma escola, uma Drimilda, ali tem um hipermercado, ali tem farmácia. É um local, ao redor dessa casa, é um local muito movimentado no bairro de Lourdes, que gera realmente economia. Então, parece, conversei agora com o secretário, que essa casa será demolida em breve, mas há uma dúvida se essa casa é tombada ou não pelo patrimônio, mas assim, me anunciou agora que essa casa será demolida. Então, os comerciantes terão um pouquinho mais de tranquilidade para poder trabalhar ali naquela região do bairro de Lourdes, na Sinimbu, perto ali da Angelina Miquelon. Eu quero trazer outra informação, vereador Cadório. O senhor preside a Comissão de Saúde e sempre quando a gente conversa, e eu procuro respeitar aqui as comissões, o senhor sempre é muito solícito em levar as demandas da área da saúde para o governo. Nem sempre as coisas vêm rapidamente. Às vezes não vieram ainda, mas a questão das lâmpadas da UBS do cinquentenário, elas finalmente chegaram. Era 1 ano e meio, 20 lâmpadas queimadas. Eu era do Conselho Local de Saúde e, no primeiro momento que eu soube disso, acionei a vice-prefeita Paula Iores e colocaram alguns refletores ali, o que já minimizou, naquela época, o problema. Mas a UBS do cinquentenário é uma UBS de horário estendido. Vai até às 9 da noite. E, nesse período de inverno, ficava uma penumbra ali para o atendimento dos usuários. Mas esse é um problema do proprietário. O proprietário dizia que não dava para entrar um andaime dentro daquela UBS. E é um local alugado. Então, até o cuidado da prefeitura em fazer esses aluguéis, se for fazer algum outro aluguel, de ter muito bem isso tratado com o proprietário. Porque é um absurdo que um proprietário não deixe entrar um andaime dentro de uma UBS para trocar 20 lâmpadas. Então, não dava para entender. Mas, conversando com as pessoas ligadas à prefeitura, com o vereador Cadório, que preside a Comissão de Saúde, essas lâmpadas foram providenciadas, estão chegando e serão instaladas em breve, eu acho que agora no início de setembro, e isso vai melhorar o atendimento na UBS do cinquentenário. Seu a parte, vereador Juliano Valim. Vereador Alberto, parabéns pelo tema. E importante, porque o senhor cobrou na última semana e o resultado, na prática, iniciou-se. Então, é louvável quando o Executivo observa e não leva para o lado politicagem e, de fato, na prática, as coisas vêm acontecendo.
Então, que os secretários sigam essa caminhada, que isso é extremamente positivo e quem ganha é a comunidade caxiense. Parabéns. Obrigado, vereador Juliano. Eu vou trocar de assunto agora, porque eu quero falar de trânsito. Ontem, talvez vocês, vereadores, tenham recebido vários vídeos aí da tranqueira no trânsito na Avenida São Leopoldo, na saída de Caxias do Sul. É mais um varejão, vantajão, não sei como é que chama isso aí. É vantajão, né, vereador Bressan? Eu sempre confundo. Mas, de qualquer maneira, é algo muito grande. É algo muito grande que eu também frequento para comprar coisa barata, né, de vez em quando. Mas naquele local, ontem, talvez pela inauguração, era intransitável. Eu recebi vários vídeos, olha, estou aqui parado há não sei quanto tempo e tal. E passando por ali, eu continuo achando que faltou um certo planejamento de colocar aquele vantajão, né, Brasil? Naquele local, na entrada e saída da cidade. Porque o fluxo vem de um lado, vem de um outro, enfim, eu temo realmente que ali nós teremos vários problemas com o trânsito. E quero dizer, vereadora Frigieri, que o trânsito já matou esse ano 31 pessoas. Um percentual grande de atropelamentos e também um percentual grande de idosos. Então, a gente tem que ter realmente um planejamento em relação à questão do trânsito. Sua parte, vereador Scalco. Obrigado, vereador Alberto. Muito bom ter tocado nesse tema. E eu volto a falar aqui. Nós vamos ter que começar a planejar Caxias do futuro para daqui 20, 30 anos. Temos que ter viadutos na cidade, temos que melhorar o trânsito da cidade. E sem projetos a gente não chega em lugar nenhum. Nós não temos projeto nenhum na prefeitura para fazer um novo viaduto, uma nova elevada, soluções para o trânsito de Caxias. Então, nós temos que começar a evoluir nessa área, começar a buscar projetos, criar soluções para planejar a Caxias do futuro. Muito obrigado. Vereadora Rose, sua parte. Que essa questão aí do planejamento é essencial para qualquer cidade, ainda mais do porte da nossa, né? É uma cidade pequena. E em relação a este estabelecimento, eu recebi desde segunda várias reclamações também, e a gente vai investigar, das podas de árvores que foram cortadas na região, ali na Tronca, na Vereador Mauro Pesce, naquela Pedro Tomasi, ali também, várias podas que estão feitas na cidade sem nenhum critério que a gente saiba, porque não são aquelas que nós estávamos pedindo há algum tempo aqui, que tem rato embaixo. São outras podas em função deste espaço aí. Então, eu acho que esse tipo de coisa, quando traz um investimento para a cidade, tem que ter a contrapartida, tanto a questão do trânsito, né? Agora, esqueci o nome, o impacto no trânsito na região, que eu imagino que deva ter. Isso, o impacto de mobilidade na região e a questão ambiental, né? Porque trazer esses investimentos é importante, mas nós não podemos ter todo esse prejuízo no trânsito e no ambiente. Obrigada, vereador. Obrigado, vereadora Rose. Vereador Lucas, que é professor, e outros professores aqui, sobre esses números de mortes, vereador Lucas, 31 mortes no trânsito somente esse ano, e de 2007 até o ano passado foram 843 mortes aqui em Caxias do Sul no trânsito, dados aqui da Secretaria de Trânsito. Eu fico pensando que a gente deveria dobrar, triplicar, quadriplicar a questão da educação para o trânsito. Nós tínhamos escola pública de trânsito, não sei onde ela funciona, se ela está funcionando ainda, na Secretaria de Trânsito. Nas escolas também, mas aí nas escolas, na grade curricular, não pode ter só uma disciplina, é a questão transversal que a secretária fala, mas nós poderíamos avançar nessa questão da educação para o trânsito. Porque Caxias do Sul, vou te contar, é uma das cidades onde os motoristas mais desrespeitam as regras de trânsito. Não param em faixas de segurança, desrespeitam a questão dos semáforos. Os motoqueiros também, em função do seu trabalho, andam em alta velocidade, muitos acidentes estão acontecendo. Então, também fica como sugestão essa questão da educação para o trânsito em Caxias do Sul, que as escolas públicas de trânsito, de educação, elas voltem, e que as escolas
tratem mais esse assunto, mesmo que de forma transversal, tratem mais desse assunto com os seus alunos, porque são as crianças que estão educando os adultos na questão do trânsito. Era isso então, presidente. Muito obrigado. Obrigado. Próximo vereador inscrito, Adriano Bressan.